Saudamos a todos, amigos, amigas, irmãos e irmãs, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para juntos estudarmos a Bíblia. Ficamos agradecidos a Deus por Ele nos conceder estes momentos. Ficamos agradecidos a cada um de vocês que estudam conosco a Bíblia diariamente. Vocês que têm compartilhado esses estudos com outras pessoas, com outros grupos e também vocês que têm falado com seus amigos, com o seu círculo de amizades para que conheçam também o canal Hora Tranquila. Nós agradecemos a todos que são inscritos no canal, no YouTube, canal Hora Tranquila, e também queremos agradecer a vocês que se lembram em suas orações do trabalho que nós realizamos aqui para que nós possamos cada dia conhecer um pouco mais da vontade de Deus e nos aproximarmos dele através da sua palavra. Queremos agradecer a todos que escrevem, dizendo de onde acompanham conosco os estudos. Mandamos um alô para o Rivelino Silva, é de São Gonçalo do Amarante, no Ceará. Vasti Souza é de Descalvado. Ieda Halp é de Gravataí, no Rio Grande do Sul. Nilda Junco Fucuti é de Itariri, São Paulo. Odilon Epifânio é de Alto Boa Vista, Mato Grosso. Josélia Duarte é de Ouro Preto, em Rondônia. E todos os demais que nos escrevem, agradecemos e iremos sempre mandar alô para vocês. Iremos orar. Eterno Deus e Pai que estás nos céus, mais uma vez estamos aqui agradecidos pela vida, pela oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra. Estamos agradecidos por todos aqueles que estudam conosco a Bíblia, procurando conhecer um pouco mais de Ti e também de conhecer a Tua vontade para com cada um de nós e colocar em prática em nossa vida os Teus ensinamentos. Queremos, ó Pai, pedir que estejas conosco neste momento do estudo, nos dê sabedoria, entendimento, para que possamos entender aquilo que Tu tens para nos falar. E também pedimos que estejas com todos aqueles que estão passando por algum momento de sofrimento, de dor, de luto, aqueles que estão desempregados. Sabemos, Pai, que são muitos os sofrimentos do Teu povo. Tenhas misericórdia, compaixão, dê bênçãos e vitórias, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar sequência? Estamos falando sobre Jacó esta semana. Maravilhoso, não é? Lermos essas histórias na Bíblia, conhecermos, sim, é maravilhoso. E mais uma vez eu quero incentivar você a ler na sua própria Bíblia esses capítulos dessas histórias, desde o Gênesis capítulo 1, né? Quando Deus criou todas as coisas e depois veio o dilúvio, depois veio a Torre de Babel, agora vem Abraão, Isaac, Jacó. E assim nós vamos caminhando no livro de Gênesis. E tudo isso aconteceu, são fatos verídicos que aconteceram. E Deus inspirou Moisés para escrever o que aconteceu até essa época em que agora começa a surgir o povo de Israel. Até ali não havia nada escrito sobre como o mundo havia sido formado, por que as pessoas existiam, eles não sabiam. Mas Moisés, então, inspirado por Deus, né, nós vamos chegar nessa parte ainda, ele escreve tudo aquilo que aconteceu desde a criação até agora, quando surge o povo de Israel e são levados para a terra que Deus havia prometido a Abraão. Agora, Jacó, ele foi enganado por seu tio Labão e ele trabalhou 14 anos pela filha Lia e pela filha Raquel, com as quais ele se casou. E então Deus estava com Jacó. Assim como Deus disse, né, no estudo que nós fizemos aqui no domingo, melhor dizendo, na segunda-feira, quando Jacó teve aquele sonho da escada. E então Deus disse que seria com ele, né, estaria com ele cada dia, cada momento da sua vida, que Deus não o havia abandonado e que Jacó ele seria próspero na sua caminhada, na sua jornada, e assim aconteceu. Deus, como nós temos dito, é um Deus de promessas e nós precisamos confiar nessas promessas. O terrível engano de nós seres humanos é que nós conhecemos as promessas de Deus, mas nós procuramos fazer do nosso jeito, procuramos dar uma mãozinha para Deus, para poder a coisa chegar logo. Tudo é no tempo de Deus, é isso que nós temos que aprender.
É claro que a nossa vida é muito curta, não é? 70, 80 anos, alguns chegam um pouco mais, mas aí quando nós percebemos que a nossa vida está passando e as coisas não acontecem, nós queremos dar o nosso jeito. Isso é natural do ser humano, mas nós temos que ter paciência e esperar Deus agir. É claro que nós vamos fazer a vontade de Deus em nossa vida, nós vamos também tomar as nossas atitudes de acordo com a vontade de Deus. Nós não vamos ficar de braços cruzados esperando a promessa de Deus se cumprir, não. Nós vamos correr atrás, assim como fez Jacó. Deus prometeu, mas Jacó, ele foi e ele chegou lá na casa do seu tio, nas terras dele, e ali então o seu tio disse, olha, você não vai trabalhar para mim de graça, você me fala qual é o seu salário. Então ele disse, que ele havia gostado de Raquel e trabalharia por ela 7 anos para recebê-la em casamento. E o tio concordou, só que na noite de núpcias o tio não deu. Raquel deu Lia, que era a mais velha. E Jacó ficou chateado, porque foi enganado. Ele se lembrou também, que ele enganou seu irmão, seu pai. E agora, Jacó então, ele ouve do seu tio dizer que daria também Raquel, mas teria que trabalhar mais 7 anos. Só que ele receberia logo daí uma semana. Passada aquela semana de núpcias com Lia, ele receberia Raquel. Então ele recebeu e trabalhou. E Deus abençoou. Como nós dissemos, Deus estava com Jacó. Aqui em Gênesis 29, a partir do verso 31, diz assim: quando o Senhor viu que Lia não era amada, permitiu que ela tivesse filhos. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou e deu à luz um filho, chamou-o de Ruben, pois disse, o Senhor viu minha infelicidade e agora meu marido me amará. Pouco tempo depois, Lia engravidou novamente e deu à luz outro filho, chamou-o de Simeão, pois disse, o Senhor ouviu que eu não era amada e me deu outro filho. Lia engravidou pela 3ª vez e deu à luz outro filho, chamou-o de Levi, pois disse, certamente desta vez meu marido terá afeição por mim, pois lhe dei 3 filhos. Lia engravidou mais uma vez e deu à luz outro filho, chamou-o de Judá, pois disse, agora louvarei ao Senhor, então parou de ter filhos. Vejam, Lia, Deus abençoou para que ela tivesse filhos porque ela não era amada por Jacó. E então ela teve 4 filhos e Raquel não tinha nenhum. E ela dava nome aos filhos de acordo com aquilo que ela sentia no seu coração. O primeiro se chamou Ruben, porque ela disse, o Senhor viu a minha infelicidade, porque ela não era amada. Mas então ela disse, o Senhor viu, e deu o nome de Ruben. Depois teve outro filho, e chamou-o de Simeão, porque disse, agora o Senhor me ouviu. Então cada nome na Bíblia, esses nomes dos nossos patriarcas ancestrais, eles tinham um significado. E então engravidou novamente e chamou-o de Levi, pois disse certamente, Deus, desta vez meu marido terá afeição por mim. E aí, mais uma vez engravida e chama de Judá, agora louvarei ao Senhor. E aí ela parou de ter filhos. Vejam que Deus abençoou a Lia, apesar de ela não ser amada, ela abençoou com filhos, tendo filhos. E Raquel, que era amada por Jacó, ela não tinha filhos, era estéril. Naquela ocasião, como nós temos estudado até aqui no livro de Gênesis, como havia mulheres estéreis, não é verdade? Elas não possuíam filhos e, como eu disse para vocês essa semana, a mulher não ter filhos significava que ela era amaldiçoada por Deus, porque os filhos são bênçãos, são heranças do Senhor. E então, a partir do verso 30 agora, capítulo 30, verso 1, diz, quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja da irmã e implorou a Jacó, dê-me filhos ou morrerei. Jacó se enfureceu com Raquel. Por acaso sou Deus? Perguntou ele. Foi ele que não permitiu que você tivesse filhos. Raquel lhe disse, tome minha serva Bila e deite-se com ela. Ela dará à luz filhos em meu lugar e por meio dela também terei uma família. Então Raquel entregou sua serva Bila a Jacó por mulher e Jacó se deitou com ela. Bila engravidou e deu um filho a Jacó. Raquel o chamou de Dan, pois disse, Deus me fez justiça. Ouviu meu pedido e me deu um filho. Bila engravidou novamente e deu a Jacó o segundo filho. Raquel o chamou de Naftali, pois disse, tive uma luta intensa com minha irmã e venci. E quando Lia percebeu que tinha parado de engravidar, tomou sua serva Zilpa e a entregou a Jacó por mulher. Pouco tempo depois, Zilpa deu um filho a Jacó. Lia o chamou de Gade,
pois disse: como sou afortunada. Então Zilpa deu a Jacó o segundo filho. Lia o chamou de Aser, pois disse: como estou alegre. Agora as outras mulheres celebrarão comigo. Certo dia, durante a colheita do trigo, Ruben encontrou-se com algumas mandrágoras que cresciam no campo e as trouxe para Lia, sua mãe. Raquel suplicou a Lia: por favor, dê-me algumas das mandrágoras de seu filho. Lia, porém, respondeu: não basta ter roubado meu marido, agora também quer roubar as mandrágoras de meu filho? Raquel propôs, em troca de algumas mandrágoras: deixarei que Jacó se deite com você esta noite. Ao entardecer, quando Jacó estava voltando do campo, Lia foi ao seu encontro e disse: esta noite você deve se deitar comigo. Paguei por você com algumas mandrágoras que meu filho encontrou. E assim, naquela noite, Jacó se deitou com Lia. Deus respondeu às orações de Lia, que engravidou novamente e deu a Jacó o quinto filho, chamando-o de Issacar, pois disse: Deus me recompensou porque entreguei minha serva por mulher a meu marido. Então nós vemos aqui que, como era costume naquela época, que nós já estudamos quando Sara falou com Abraão, né, para se deitar com Agar, que era serva de Sara, era costume naquela época a esposa, né, que não engravidava, dar a serva para que pudesse ter filhos. E aqui aconteceu a mesma coisa. Raquel deu a sua serva para Jacó e então, através da serva, teve filhos. E Lia fez a mesma coisa, deu também sua serva para que ela continuasse tendo filhos. E esses filhos que foram nascendo dessas mulheres, né, de Lia, de Zilpa, esses filhos foram se tornando as 12 tribos de Israel, que nós hoje conhecemos. Então, aqui nós vemos que Deus, ele cumpre a promessa. Farei de você, Abraão, uma grande nação, na sua descendência. E aqui nós vemos a descendência de Abraão crescendo, e através de Jacó, porque Jacó era neto de Abraão. E como nós sabemos, Jacó ele teve 12 filhos, com Lia, Raquel e com as duas servas. Amanhã nós vamos falar um pouquinho mais a respeito desses filhos que nasceram, porque teve também, depois Raquel, ela engravidou e aí teve um filho, né, que deu o nome de José. E o último filho de Raquel foi Benjamim, e no parto ela faleceu, ela morreu. E então nós vamos ver amanhã como foi que aconteceu, né, a Raquel ter engravidado e ter tido esses dois filhos. E então Jacó, ele parte, ele volta para as suas terras, as terras de seu pai Isaque. Amanhã nós estaremos juntos, se Deus assim nos permitir, dando continuidade a esse estudo, mas nos lembremos que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, verso 3. Que Deus nos abençoe.